A cada 6 minutos, em algum lugar dos Estados Unidos, um homem com mais de 60 anos perde algo que pensava que duraria para sempre. A sua força na casa de banho, a sua confiança no quarto e aquela energia masculina profunda que o fazia sentir vivo. Mas há algo que ninguém lhe diz. O verdadeiro ladrão não é a idade. É uma glândula do tamanho de uma noz, situada silenciosamente na sua pelvis, que inchando lentamente pressiona e rouba a sua masculinidade uma noite sem dormir de cada vez. E se eu lhe dissesse que, neste momento, na sua cozinha, existem 5 frutas simples que foram cientificamente comprovadas para reduzir a próstata, restaurar o fluxo e trazer de volta o homem que você costumava ser? Não em meses ou anos, mas em apenas 18 horas. Sem cirurgia, sem procedimentos embaraçosos, sem efeitos colaterais que o deixam pior do que antes. Apenas os mais poderosos curativos naturais para a próstata que os médicos raramente mencionam porque estão ocupados a prescrever receitas. Passei mais de 3 décadas a ajudar homens a recuperar a sua vitalidade naturalmente, e o que estou prestes a partilhar pode chocá-lo. Porque a fruta número 1 desta lista provavelmente está na sua geladeira agora, completamente ignorada, enquanto você sofre mais uma noite de idas constantes ao banheiro e daquele fluxo frustrante que faz você se sentir metade do homem que costumava ser. Veja bem, quando a próstata incha, isso não afeta apenas o seu sistema urinário, afeta tudo. O seu sono é destruído quando acorda 4 ou 5 vezes por noite. A sua energia desce porque nunca consegue um descanso profundo e reparador. A sua confiança é abalada quando não consegue ter o desempenho de antigamente. E essa pressão constante, essa sensação de que precisa sempre de ir à casa de banho, mas não consegue terminar, desgasta-o mental e fisicamente, até começar a acreditar que é assim que a vida é depois dos 60 anos. Mas não tem de ser assim. Não, quando compreende o que realmente está a acontecer dentro do seu corpo e como alimentá-lo exatamente com o que ele precisa para se curar. Não se trata de superalimentos exóticos de alguma floresta tropical distante. São frutas simples e acessíveis, comprovadas pela ciência e usadas com sucesso por milhares de homens que se recusaram a aceitar que o declínio da saúde da próstata era o seu destino. Então vamos começar com a primeira fruta. Uma pequena potência verde que a maioria dos homens ignora completamente. Ela está bem ali, na seção de hortifrutigranjeiros, repleta de vitamina C, que protege a próstata mais do que quase qualquer outra fruta do planeta. No entanto, a maioria dos homens passa direto por ela, sem saber que ela pode ser a chave para reduzir a inflamação constante que está fazendo a próstata inchar como um balão de água. O kiwi não é apenas mais uma fruta bonita na fruteira. Este pequeno milagre peludo é o que eu chamo de bomba anti-inflamatória da natureza. E quando homens com mais de 60 anos começam a comer apenas 2 por dia, algo notável acontece. Aquela sensação de ardor e inchaço na região pélvica começa a acalmar. A pressão na bexiga começa a diminuir. E aquelas exaustivas maratonas noturnas ao banheiro começam a se tornar coisa do passado. Eis porque é que o kiwi funciona quando tantas outras coisas falham. A próstata não incha da noite para o dia. É uma inflamação crônica que se desenvolve lentamente, ano após ano, alimentada pelo estresse, má alimentação e danos oxidativos. Todos os dias, a próstata está sob ataque dos radicais livres, esses terroristas celulares que danificam os tecidos saudáveis e provocam ainda mais inchaço.
Mas o kiwi fornece uma dose enorme de vitamina C, um dos antioxidantes mais poderosos da natureza, diretamente na sua corrente sanguínea, onde neutraliza esses causadores de problemas antes que possam causar mais danos. Eu tinha um paciente, Tom, de 72 anos, que veio até mim exausto e derrotado. Ele acordava 6 vezes por noite. Não conseguia assistir a um filme sem correr para o banheiro e se sentia prisioneiro do próprio corpo. Sugeri que ele adicionasse 2 kiwis à sua rotina matinal. Bastava cortá-los ao meio, retirar a polpa com uma colher. Rápido e fácil. 3 semanas depois, ele ligou-me quase a chorar. Pela primeira vez em 5 anos, tinha dormido a noite inteira. A sua esposa não conseguia acreditar. Ele não conseguia acreditar. Mas eu conseguia, porque já tinha visto isso acontecer centenas de vezes. O kiwi não combate apenas a inflamação. É rico em fibras que mantêm o intestino saudável e aqui está algo que a maioria dos homens não percebe. A saúde intestinal afeta diretamente o equilíbrio hormonal. Quando o sistema digestivo funciona bem, ajuda a regular as hormonas que controlam o crescimento da próstata. Além disso, o kiwi contém actinidina, uma enzima única que melhora a digestão das proteínas e reduz a carga tóxica em todo o organismo, incluindo a próstata. A melhor parte, o kiwi é suave, sem efeitos colaterais agressivos, sem taquicardia, sem nervosismo. Apenas uma cura natural e constante que ganha força a cada dia. Coma-o fresco, misture-o em smoothies ou com iogurte. Mas faça o que fizer, seja consistente. A sua próstata não inchou da noite para o dia e também não vai encolher da noite para o dia. Mas com o consumo diário de kiwi, está a dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para iniciar o processo de cura. Agora, se o kiwi é o combatente da inflamação, a nossa próxima fruta é a protetora celular. Estes pequenos guerreiros azuis contêm mais poder antioxidante por dentada do que quase qualquer outro alimento na Terra. E, quando se trata de proteger as células da próstata dos danos do envelhecimento, eles estão numa liga à parte. Os mirtilos podem ser pequenos, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Dentro de cada baga existe uma concentração de compostos chamados antocianinas, as mesmas moléculas que lhes conferem a sua cor azul profunda. Mas estes não são apenas pigmentos bonitos. São guarda-costas celulares que protegem o tecido da próstata do estresse oxidativo que causa o seu inchaço e mau funcionamento. Pense neles como pequenos escudos que envolvem as células da próstata, desviando os danos diários que se acumulam devido à má circulação, inflamação e alterações hormonais. Lembro-me de trabalhar com Carl, um engenheiro de 63 anos que sentia que estava a desaparecer lentamente. Fluxo fraco, sem energia, sem vontade no quarto. Ele disse-me que se sentia como um fantasma do que era antes. Começamos de forma simples, uma chávena de mirtilos todas as manhãs com o pequeno almoço. Só isso. Sem protocolos complicados, sem suplementos caros. Apenas bagas. 6 semanas depois, ele entrou no meu consultório como um homem diferente. Mais alto, movendo-se com determinação e, o mais importante, dormindo a noite toda. Mas foi isso que realmente o impressionou. A intimidade com a sua esposa havia voltado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se sentia presente novamente, conectado, vivo. Tudo isso graças a um hábito diário simples que custava menos do que o seu café da manhã. Os mirtilos atuam em vários níveis. Primeiro, melhoram o fluxo sanguíneo na parte inferior do corpo. Uma melhor circulação significa mais oxigênio e nutrientes a chegar à próstata, ajudando-a a funcionar corretamente em vez de inchar
e causar desconforto. Segundo, protegem a testosterona. À medida que os homens envelhecem, o estresse oxidativo não só danifica a próstata, como também ataca as células produtoras de hormonas. Os mirtilos protegem essas células, ajudando a manter níveis saudáveis de testosterona de forma natural. Mas talvez o mais importante seja que os mirtilos protegem a conexão entre o cérebro e o corpo. Aquela névoa, aquela desconexão, aquela sensação de que não está realmente presente na sua própria vida, isso está frequentemente ligado à inflamação sistêmica, que afeta as vias neurais. Os antioxidantes dos mirtilos atravessam a barreira hematoencefálica, protegendo a função cognitiva e, ao mesmo tempo, curando a próstata. É proteção para todo o corpo num pacote minúsculo. Frescos, congelados, não importa. Os antioxidantes permanecem estáveis de qualquer maneira. Junte-os à aveia, misture-os em smoothies, coma-os à mão. Mas torne-os um hábito diário. Porque enquanto o kiwi acalma a inflamação e os mirtilos protegem as suas células, a nossa próxima fruta vai ainda mais fundo. A romã não é apenas uma fruta. É uma fábrica farmacêutica disfarçada de alimento. Aquelas sementes vermelho-rubi que estalam na boca não são apenas refrescantes. Elas fornecem compostos que atuam especificamente no tecido da próstata e ajudam a restaurar a função a nível celular. Estamos a falar de ácido hilágico e punicalaginas, nomes que provavelmente nunca ouviu, mas compostos de que a sua próstata precisa desesperadamente. Estas moléculas fazem algo notável. Não se limitam a reduzir a inflamação ou a proteger as células. Na verdade, ajudam a reparar o tecido prostático danificado. Pense nisso por um momento. Enquanto a maioria dos tratamentos apenas mascara os sintomas, a romã ajuda a reconstruir a função saudável de dentro para fora. É como dar à sua próstata as matérias-primas de que ela precisa para se renovar. Greg, um carpinteiro de 70 anos, procurou-me depois de os medicamentos o deixarem confuso e desconectado. A sua próstata estava inchada, a sua testosterona estava em queda livre e ele sentia-se como se estivesse a assistir à sua vida de fora. Sugeri-lhe algo que o deixou cético no início. Meio copo de sumo puro de romã todas as manhãs. Sem comprimidos, sem procedimentos, apenas sumo. 2 semanas. Foi tudo o que ele precisou para sentir a mudança. Menos pressão, fluxo mais fácil e algo que ele não sentia há anos. Energia e desejo genuínos. Na 4ª semana, ele me disse algo que nunca esquecerei. Doutor, não me sinto apenas melhor lá embaixo. Sinto-me eu mesmo novamente. Como se a névoa tivesse se dissipado e eu me lembrasse de quem sou. A romã atua por meio de várias vias. Primeiro, reduz os níveis de PSA, que é o marcador que os médicos usam para monitorizar a inflamação e o crescimento da próstata. Estudos mostram que homens que bebem sumo de romã diariamente podem reduzir o tempo de duplicação do PSA em até 54%. Isso não é apenas retardar o problema, é revertê-lo. Segundo, melhora o equilíbrio hormonal. Os compostos da romã ajudam a otimizar a produção de testosterona, reduzindo a conversão em DHT, a hormona que faz a próstata inchar. Mas é isto que realmente distingue a romã. Melhora a comunicação celular. As células da próstata precisam de comunicar entre si para funcionar corretamente. E a inflamação perturba esses sinais. A romã ajuda a restaurar canais de comunicação claros, permitindo que a próstata regule o seu próprio tamanho e funcione naturalmente. É como atualizar um rádio cheio de estática para um rádio HD com som cristalino. As sementes podem ser sujas, eu entendo. É por isso que recomendo o sumo puro. Mas certifique-se de que é 100% romã, sem adição de açúcares ou enchimentos.
Esses ingredientes destroem os benefícios terapêuticos. Um copo pequeno por dia, de preferência de manhã, com o estômago vazio, para máxima absorção. É azedo, é forte, mas é um remédio em forma líquida. Por falar em remédio líquido, a nossa próxima fruta é composta principalmente por água, mas não se deixe enganar. Escondido nessa polpa doce e refrescante está um dos protetores da próstata mais poderosos da natureza, apresentado numa forma tão suave e hidratante que o seu corpo absorve quase instantaneamente. A melancia é o verão em forma de fruta, mas para homens com mais de 60 anos deve ser um alimento básico durante todo o ano. Por quê? Porque dentro dessa polpa vermelha e suculenta há mais licopeno biodisponível do que em qualquer outro lugar na natureza. Sim, ainda mais do que nos tomates, quando se comparam as taxas de absorção. E o licopeno não é apenas mais um antioxidante. É especificamente atraído pelo tecido da próstata, onde se instala e começa a reduzir a inflamação, protegendo as células e melhorando o funcionamento. Robert, um homem de voz suave, na casa dos 60 anos, veio ter comigo com aquela combinação tão comum. Pressão constante, jato fraco e sono interrompido. Ele ainda não queria medicação, então sugeri algo que o fez rir. Uma fatia grossa de melancia todas as tardes. É só isso? Perguntou ele. É só isso, confirmei. Mas todos os dias. 2 semanas depois, ele parecia 5 anos mais novo, relaxado, enérgico, dormindo a noite toda. Mas o que realmente o surpreendeu foi o quanto se sentia mais leve. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Aquela consciência constante da próstata, aquela sensação de sempre precisar ir ao banheiro, desapareceu. Ele podia se concentrar na vida novamente, em vez de pensar constantemente no banheiro mais próximo. A melancia atua tanto pela hidratação quanto pela nutrição. A próstata precisa de líquidos adequados para funcionar corretamente, mas não qualquer líquido. A água estruturada da melancia é perfeitamente equilibrada com eletrólitos e minerais que o corpo absorve com eficiência. Isso elimina toxinas, reduz a formação de cristais que podem irritar o trato urinário e mantém tudo fluindo suavemente. Mas a verdadeira magia está na citrulina. Este aminoácido, encontrado em concentrações mais elevadas na parte branca perto da casca, converte-se em arginina no seu corpo. A arginina aumenta a produção de óxido nítrico, que relaxa os vasos sanguíneos e melhora a circulação em toda a pelvis. Um melhor fluxo sanguíneo significa um melhor funcionamento da próstata, ereções mais fortes e mais energia em geral. É o Viagra natural, sem efeitos secundários nem receita médica. Não coma apenas a parte vermelha. Inclua um pouco da polpa branca, perto da casca, onde as concentrações de citrulina são mais elevadas. Misture tudo num batido, se a textura incomodar. A combinação do licopeno da polpa vermelha e da citrulina da polpa branca cria um efeito sinérgico mais poderoso do que qualquer um dos compostos isoladamente. Uma fatia grossa por dia ou um copo grande de sumo de melancia fresco. A sua próstata vai agradecer-lhe, assim como todos os outros sistemas do seu corpo. Mas agora chegamos ao rei da proteção da próstata. A fruta número 1, que supera todas as outras quando se trata de reduzir glândulas inchadas e restaurar a função saudável. Provavelmente está na sua cozinha neste momento, à espera de se tornar o seu aliado mais poderoso na luta pela sua masculinidade. O tomate
Tão comum, tão ignorado, mas tão incrivelmente poderoso quando se compreende como usá-lo corretamente. Esta não é apenas a melhor fruta para a sua próstata, é o tratamento natural mais estudado, mais comprovado e mais eficaz que existe. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Tomates crus são bons, mas tomates cozidos são dinamite terapêutica. Quando se aquece tomates, algo mágico acontece. As paredes celulares se quebram, liberando licopeno numa forma que o seu corpo pode realmente usar. Estamos a falar de 4 a 5 vezes mais licopeno biodisponível nos tomates cozinhados em comparação com os crus. Adicione um pouco de azeite e a absorção aumenta ainda mais. Isto não é cozinhar, é alquimia, transformar uma fruta simples num medicamento poderoso. Marvin, de 82 anos, tinha tentado de tudo. Os medicamentos deixavam-no tonto. Os suplementos perturbavam-lhe o estômago e ele estava cansado de estar cansado. Mantivemos as coisas simples. Uma chávena de sopa de tomate quente todas as manhãs, feita com tomates verdadeiros e um fio de azeite, tal como a sua mãe costumava fazer. 3 semanas depois ele entrou no meu consultório com lágrimas nos olhos. Sinto-me como se alguém tivesse voltado o relógio 20 anos atrás, disse ele. O seu fluxo era forte, o seu sono era profundo e, o mais notável, as suas ereções matinais tinham voltado. Os tomates funcionam porque o licopeno acumula-se especificamente no tecido da próstata. É como se a próstata tivesse uma atração magnética por este composto. Uma vez lá, o licopeno não se limita a reduzir a inflamação. Na verdade, ajuda a prevenir o crescimento celular anormal, protege o ADN de danos e melhora a produção de energia celular que mantém a próstata a funcionar corretamente. Estudos mostram que homens com os níveis mais elevados de licopeno têm até 45% menos risco de problemas de próstata. Mas o momento e a preparação são importantes. A pasta de tomate é a fonte mais concentrada, seguida pelo molho de tomate, sopa e sumo. O segredo é a ingestão diária consistente. Uma colher de sopa de pasta de tomate misturada na sopa ou espalhada em pão integral. Uma chávena de molho marinara sobre vegetais. Um copo de sumo de tomate com baixo teor de sódio e uma pitada de pimenta preta para aumentar a absorção. Estes não são apenas alimentos, são doses terapêuticas de remédio para a próstata. A transformação não acontece da noite para o dia, mas acontece. Primeiro notará menos urgência, menos pressão, depois o fluxo fica mais forte, mais completo. O sono melhora à medida que as idas à casa de banho durante a noite diminuem. A energia volta à medida que o corpo deixa de desperdiçar recursos a combater a inflamação. E sim, muitos homens relatam melhorias na cama, pois uma melhor saúde da próstata traduz-se numa melhor função geral. Agora imagine combinar todas estas 5 frutas na sua rotina diária. O kiwi combate a inflamação, os mirtilos protegem as células, a romã repara os tecidos, a melancia melhora a circulação e os tomates fornecem um poder curativo concentrado. Isto não é apenas nutrição, é um protocolo abrangente de restauração da próstata que custa menos do que uma única receita médica, mas oferece resultados que os medicamentos só podem sonhar. Comece com uma. Escolha a fruta que mais lhe agrada, que parece mais apelativa ou mais fácil de adicionar à sua rotina atual. Domine esse hábito diário durante uma semana e, em seguida, adicione outro. Em um mês, poderá ter todas as 5 a trabalhar em sinergia para restaurar a saúde da sua próstata, o seu sono, a sua energia e a sua confiança.
Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Os seus problemas de próstata não se resumem a um desconforto físico. Estão a roubar a sua identidade como homem. Cada jato fraco, cada noite interrompida, cada momento de intimidade falhado destrói quem você é, quem sempre foi. Mas não tem de ser assim. Não quando a natureza nos fornece ferramentas tão poderosas para a restauração. O seu corpo não desistiu de si. Está à espera, pronto para curar, pronto para restaurar a função, se você apenas lhe der as matérias-primas de que precisa. Estas 5 frutas não são milagrosas. Estão simplesmente a fornecer o que a sua próstata tanto precisa. Antioxidantes para impedir os danos, anti-inflamatórios para reduzir o inchaço, estimulantes da circulação para restaurar o fluxo e protetores celulares para prevenir problemas futuros. Os homens que têm sucesso não são aqueles que procuram soluções rápidas ou pílulas mágicas. São aqueles que se comprometem com hábitos diários, que entendem que a cura é um processo, não um evento. São aqueles que se recusam a aceitar que o declínio da saúde da próstata é inevitável, que acreditam que merecem dormir bem à noite, sentir-se fortes e confiantes, manter a sua vitalidade até aos 70, 80 anos e mais. Já viveu o suficiente para saber que as soluções reais são geralmente simples. Não fáceis, mas simples. E o que poderia ser mais simples do que comer fruta? O que poderia ser mais natural do que alimentar o seu corpo com o que ele precisa para se curar? O que poderia ser mais empoderador do que assumir o controlo da sua saúde com ferramentas que não têm efeitos colaterais e nada além de benefícios? A escolha é sua. Pode continuar no caminho dos medicamentos com os seus efeitos colaterais, dos procedimentos com os seus riscos ou da resignação com o seu desespero silencioso. Ou pode começar amanhã de manhã com um kiwi, um punhado de mirtilos ou um copo de sumo de tomate. Pequenos passos, hábitos diários, resultados profundos. A sua próstata tem-lhe enviado sinais, aquelas idas urgentes à casa de banho, aquela sensação de não esvaziar completamente, aquela pressão e desconforto constantes. Não são apenas sintomas a mascarar. É o seu corpo a pedir ajuda. E agora sabe exatamente como responder a esse pedido. Não com produtos químicos ou cirurgia, mas com os mais poderosos curadores da próstata da natureza, escondidos à vista de todos na sua mercearia local. Antes de ir, deixe um comentário abaixo e diga-nos qual fruta o surpreendeu mais. Qual vai experimentar primeiro? Lemos todos os comentários e adoramos ouvir as suas histórias de transformação. Se esta informação abriu os seus olhos para soluções naturais que nunca soube que existiam, clique no botão Gosto e partilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. Porque todos os homens merecem envelhecer com força, dignidade e vitalidade intactas. Inscreva-se neste canal se quiser mais conselhos de saúde honestos e baseados na ciência, concebidos especificamente para homens com mais de 60 anos. Clique no sino de notificações para nunca perder outro vídeo que possa mudar a sua vida. E lembre-se, nunca é tarde para começar a curar-se. Os seus melhores anos não ficaram para trás. Estão à sua espera para serem criados, uma escolha saudável de cada vez.